A chuva carioca despencava do céu como se o mundo estivesse desabando, transformando as ruas de Madureira numa torrente barulhenta que ecoava pelos telhados das casas antigas. Fernanda Calil pressionou o acelerador da BMW, mas a luz vermelha no painel continuava piscando insistentemente, como um coração aflito pedindo socorro. O motor tossia, engasgava, ameaçava parar a qualquer momento no meio daquela tempestade que parecia ter saído do nada. Aos 35 anos, ela comandava um império têxtil que vestia celebridades e exportava para toda a América Latina. Filha de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil com apenas uma máquina de costura, havia transformado o pequeno negócio familiar numa multinacional que empregava mais de 3.000 pessoas. Naquele momento, porém, toda sua fortuna de 200 milhões de reais não servia para nada diante de um motor defeituoso e uma chuva implacável. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 5 da tarde em Copacabana. Eram 4h15 e ela ainda estava longe da Zona Sul, presa numa região que raramente visitava. Sua secretária já havia ligado 3 vezes, a voz tensa ao informar que os executivos da Mitsubishi estavam chegando ao hotel. Fernanda respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que subia pela garganta como uma onda gelada. Foi então que viu a placa despretensiosa. Oficina Santos, desde 1987. Uma pequena construção térrea, espremida entre uma padaria e uma loja de materiais de construção, com as portas abertas revelando o interior escuro, onde vultos se movimentavam entre máquinas e ferramentas. Não era exatamente o tipo de lugar que frequentava, mas não havia escolha. O motor da BMW deu um último suspiro e silenciou completamente quando ela estacionou em frente à oficina. A chuva martelava no teto do carro com uma intensidade que fazia todo o veículo vibrar. Fernanda olhou pela janela e viu um homem de macacão azul trabalhando embaixo do capô de um Fusca amarelo. Tinha ombros largos e braços fortes, as mãos negras de óleo, completamente concentrado no que fazia. Respirou fundo mais uma vez, pegou a bolsa Hermès e saiu correndo sob a chuva. Em poucos segundos estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, o tailleur Chanel transformado numa segunda pele molhada. Entrou na oficina arquejando, sentindo o cheiro forte de óleo diesel misturado com o aroma de café coado que vinha de algum canto escuro do estabelecimento. O homem do macacão se virou ao ouvir seus passos e Fernanda teve a primeira surpresa do dia. Esperava encontrar alguém mais velho, talvez mal-humorado como geralmente são os mecânicos quando uma mulher aparece com problemas no carro. Mas Rafael Santos tinha apenas 32 anos, olhos castanhos honestos e um sorriso genuíno que iluminou o rosto quando a viu. "Boa tarde", disse ele, limpando as mãos num pano já bastante usado. "Posso ajudá-la?" A voz era educada, respeitosa, sem aquele tom condescendente que ela conhecia tão bem. Fernanda tentou se recompor, passando as mãos pelos cabelos molhados numa tentativa inútil de recuperar alguma dignidade. "Meu carro quebrou aqui na frente", explicou, apontando para a BMW. "O motor começou a fazer barulho e agora não liga mais. Tenho uma reunião muito importante e..." "Vamos dar uma olhada", interrompeu Rafael com gentileza. "A senhora pode ficar aqui dentro. Vou buscar algumas ferramentas." Fernanda olhou ao redor pela primeira vez. A oficina era pequena, mas organizada. Cada ferramenta em seu lugar. O chão limpo apesar do trabalho pesado. Numa parede, uma foto desbotada de Pelé dividia espaço com um quadro de Nossa Senhora Aparecida. No canto, uma velha cadeira de barbeiro servia de poltrona para os clientes esperarem, ao lado de uma mesinha com revistas antigas e uma garrafa térmica. Rafael voltou com uma caixa de ferramentas e se dirigiu à BMW. Fernanda o acompanhou, observando-o trabalhar sob a chuva que continuava implacável. Ele levantou o capô, examinou o motor com a competência de quem conhecia cada parafuso, cada engrenagem, cada segredo que os motores guardavam. "É o sensor de temperatura", diagnosticou depois de alguns minutos. "Nada grave, consigo trocar em meia hora. Mas a senhora vai ficar encharcada se continuar aí fora." Fernanda hesitou. Não estava acostumada a esperar em lugares assim.
longe de seu mundo de escritórios climatizados e salas de reunião elegantes. Mas não havia alternativa. Voltou para dentro da oficina e se acomodou na cadeira antiga, tentando não pensar na reunião que provavelmente perderia. Rafael trabalhou em silêncio por alguns minutos, concentrado, eficiente. De vez em quando olhava na direção dela, como se quisesse se certificar de que estava bem. Fernanda aproveitou para observá-lo melhor. Havia algo diferente nele, uma tranquilidade que contrastava com a pressa constante dos executivos que conhecia. Suas mãos se moviam com precisão, sem desperdiçar movimentos, cada gesto calculado e necessário. "O senhor trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade real. "Herdei a oficina do meu pai há 3 anos", respondeu Rafael, não tirando os olhos do motor. "Ele abriu este lugar em 1987, quando eu era criança. Cresci brincando entre essas máquinas." Havia orgulho na voz dele, mas também uma tristeza sutil que Fernanda captou imediatamente. Ela conhecia bem essa dor, a ausência de um pai que não viu os frutos do próprio trabalho. Seu pai havia partido 2 anos antes, vítima de um derrame, sem ver a empresa atingir o sucesso internacional que ela conquistara. "Sinto muito", disse, e a sinceridade em sua voz surpreendeu até ela mesma. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou diretamente pela primeira vez. "Obrigado. Ele ficaria orgulhoso de ver como a oficina está hoje. Não é grande coisa, mas é honesta." Fernanda sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguiu identificar. Havia décadas que não ouvia alguém falar de trabalho com tanto amor e respeito. Em seu mundo, tudo girava em torno de números, lucros, participações de mercado. A honestidade era uma palavra que raramente aparecia nas reuniões de diretoria. O som da chuva se intensificou, como se o céu quisesse lavar toda a cidade de uma vez. Rafael continuou trabalhando, agora protegido por uma lona que esticara sobre o motor. Fernanda aproveitou para ligar para sua secretária, explicando que chegaria atrasada. A voz de Márcia do outro lado da linha estava tensa, quase em pânico. "Fernanda, eles já estão no hotel. O Sr. Yamamoto perguntou 3 vezes se você está bem. Eu não sei mais o que inventar. Diga que estou resolvendo uma questão urgente de produção. Improvise, Márcia, você é boa nisso." Desligou o telefone e suspirou. Toda sua vida era construída sobre horários rígidos, compromissos inadiáveis, a pressão constante de manter um império funcionando. Pela primeira vez em anos, estava completamente fora de controle e isso a assustava mais do que deveria. Rafael terminou o reparo e fechou o capô. Veio até a oficina, as mãos ainda sujas, o cabelo molhado pela chuva. "Pronto", anunciou com satisfação. "Pode testar." Fernanda se levantou, pegou a chave e foi até o carro. O motor roncou imediatamente, suave e confiante como sempre. Sentiu um alívio imenso, mas também uma estranha melancolia. Isso significava que teria que ir embora, voltar para seu mundo de compromissos e responsabilidades. "Quanto devo?" perguntou voltando para a oficina. R$ 170, disse Rafael secando as mãos. Fernanda abriu a carteira e tirou 5 notas de R$ 100. "Fique com o troco, é para compensar a pressa." Rafael olhou para o dinheiro e depois para ela, com uma expressão que Fernanda não conseguiu decifrar. Devolveu 4 notas com delicadeza, mas também com firmeza. "Obrigado pela generosidade, mas não posso aceitar. Cobro o preço justo pelo trabalho feito, nem mais nem menos." Foi a segunda surpresa do dia. Fernanda estava acostumada com pessoas que sempre queriam mais, que viam sua riqueza como uma oportunidade. A recusa educada, mas inflexível de Rafael a deixou momentaneamente sem palavras. "Mas, senhora, se eu aceitar esse dinheiro, estaria sendo desonesto comigo mesmo e com a memória do meu pai. Ele me ensinou que dignidade não tem preço." A chuva continuava caindo lá fora, mas algo havia mudado no ar da oficina. Fernanda olhou para Rafael com olhos diferentes, vendo pela primeira vez um homem que tinha princípios mais sólidos que muitos executivos de sua empresa. Guardou o dinheiro extra na carteira, mas continuou parada ali, como se algo a prendesse naquele lugar. "Posso oferecê-la um cafezinho?" perguntou Rafael, percebendo sua hesitação. "A chuva não vai parar tão cedo.
E o trânsito lá fora deve estar um caos. Fernanda olhou para o relógio. 5h15. A reunião já havia começado sem ela. Por um momento considerou recusar, sair correndo sob a chuva e tentar salvar pelo menos parte do encontro. Mas algo na voz de Rafael, uma gentileza simples e genuína, a fez hesitar. Um cafezinho seria ótimo, ouviu-se respondendo, surpreendendo a si mesma. Rafael sorriu e foi até um canto da oficina, onde havia um fogareiro elétrico e uma cafeteira esmaltada antiga. Fernanda o observou preparar o café com a mesma atenção dedicada que havia demonstrado ao consertar o carro. Cada movimento era preciso, cuidadoso, como se fazer café fosse tão importante quanto qualquer outra tarefa. Açúcar? Perguntou, servindo o líquido escuro numa xícara branca. Sem açúcar, obrigada. Ele lhe estendeu a xícara e Fernanda sentiu o calor atravessar a porcelana, aquecendo suas mãos que ainda tremiam um pouco do frio da chuva. O café estava forte, encorpado, com aquele sabor caseiro que ela havia esquecido que existia. Em seu escritório, bebia apenas café expresso preparado por máquinas italianas caríssimas, mas nada se comparava àquele sabor simples e honesto. Está bom? Perguntou Rafael, servindo-se numa caneca com o escudo do Flamengo. Está perfeito, respondeu Fernanda, e percebeu que falava a verdade. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva tamborilando no teto de zinco. Fernanda estava acostumada com silêncios desconfortáveis em reuniões, pausas estratégicas para pressionar adversários em negociações. Mas aquele silêncio era diferente. Era tranquilo, acolhedor, sem nenhuma agenda oculta. A senhora trabalha com quê? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Moda, respondeu Fernanda, optando pela simplicidade. Tenho uma empresa de confecções. Deve ser interessante criar roupas. Meu trabalho é consertar coisas quebradas. O seu é criar coisas novas. Fernanda sorriu. Havia anos que ninguém descrevia seu trabalho de forma tão poética. Na verdade, às vezes sinto que também conserto coisas quebradas. Empresas mal administradas, relacionamentos comerciais estragados, estratégias que deram errado. Mas no final você deixa tudo mais bonito, disse Rafael com sinceridade. Isso é um dom. Por um momento, Fernanda esqueceu completamente da reunião perdida, dos investidores japoneses, da fusão internacional que vinha negociando há meses. Estava ali numa oficina pequena em Madureira, conversando com um mecânico que via seu trabalho, de uma forma que ela mesma havia esquecido de ver há muito tempo. O telefone tocou novamente. Márcia, provavelmente em pânico total. Fernanda atendeu sem vontade. Fernanda, onde você está? Eles estão esperando há 1 hora. O senhor Yamamoto disse que vai remarcar para amanhã se você não aparecer nos próximos 15 minutos. Estou chegando, Márcia. Diga que estou no elevador. Desligou e olhou para Rafael com uma expressão de desculpas. Preciso ir. Obrigada pelo café e pela conversa. Foi um prazer, disse Rafael, levantando-se. Espero que sua reunião corra bem. Fernanda caminhou até a porta, mas se virou antes de sair. Qual é seu nome completo? Rafael Santos. E o seu? Fernanda Calil. Trocaram um sorriso. Ela saiu correndo sob a chuva, que finalmente começava a diminuir. Entrou na BMW e partiu em direção a Copacabana. Mas algo havia mudado em seu peito. Pela primeira vez em anos, havia conhecido alguém que a tratara apenas como uma pessoa, não como uma oportunidade de negócios. Durante todo o caminho até o hotel, não conseguiu parar de pensar nos olhos honestos de Rafael Santos e na forma gentil como ele havia recusado sua generosidade excessiva. Havia dignidade naquele homem, uma qualidade rara em seu mundo de executivos ambiciosos e sócios interesseiros. A reunião com os japoneses foi um desastre completo. Chegou 1h30 atrasada, com o cabelo ainda úmido e a maquiagem borrada, tentando explicar a situação sem soar completamente um profissional. O senhor Yamamoto foi educado, mas frio, remarcando o encontro para a semana seguinte, quando a senhora estiver mais preparada. Naquela noite, sozinha em seu apartamento na Barra da Tijuca, Fernanda se olhou no espelho e viu algo diferente. Havia uma luz em seus olhos que não via há tempos, uma curiosidade que pensava ter perdido para sempre. Rafael Santos era diferente de qualquer homem que havia conhecido.
e isso a intrigava mais do que deveria. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com uma sensação estranha no peito, como se algo importante houvesse mudado em sua vida sem que ela soubesse exatamente o quê. Enquanto tomava seu café da manhã habitual, torradas integrais e café expresso, não conseguia parar de pensar no sabor daquele café simples que Rafael havia preparado na oficina. Havia algo especial naquele momento, uma autenticidade que sua vida de luxos havia perdido há muito tempo. A reunião com os japoneses estava remarcada para quinta-feira, o que lhe dava 3 dias para se preparar adequadamente. Mas por mais que tentasse se concentrar nos relatórios financeiros e nas planilhas de exportação, sua mente voltava constantemente para a oficina em Madureira, para os olhos honestos de Rafael e para a forma respeitosa como ele havia recusado seu dinheiro extra. Durante o almoço com as sócias, no restaurante japonês do Leblon, onde sempre se reuniam às terças-feiras, Fernanda estava dispersa. Helena, sua sócia mais antiga e amiga desde a faculdade, notou imediatamente. "Você está estranha hoje", comentou Helena, experimentando o sashimi de atum. "Aconteceu alguma coisa com a Mitsubishi? Sei que a reunião de ontem não correu como planejado." "Não foi nada relacionado aos negócios", respondeu Fernanda, brincando com o arroz no prato. "Apenas conheci uma pessoa interessante." Helena arqueou as sobrancelhas. "Interessante como? Do tipo que vai nos ajudar a expandir para o mercado asiático ou interessante no sentido mais pessoal?" Fernanda sorriu. Helena a conhecia bem demais. "Pessoal", admitiu. "Muito pessoal." "Conta tudo, faz tempo que não vejo você assim com essa expressão sonhadora." "Não é nada demais. Meu carro quebrou ontem e conheci o mecânico que o consertou. Um homem. Diferente." "Diferente como?" "Honesto. Genuinamente honesto. Quando ofereci uma gorjeta generosa, ele recusou. Disse que só aceita pagamento justo pelo trabalho feito." Helena riu. "Fernanda, você está brincando comigo. Ninguém recusa dinheiro extra nos dias de hoje." Ele recusou, e o fez de uma forma tão respeitosa, com tanta dignidade, que me fez repensar muitas coisas. "Cuidado, amiga. Você está idealizando um completo estranho por causa de um gesto bonito. Não seria a primeira mulher rica a se apaixonar pelo charme da simplicidade." As palavras de Helena ficaram ecoando na mente de Fernanda pelo resto do dia. Talvez ela estivesse mesmo idealizando Rafael, projetando nele qualidades que queria ver. Talvez fosse apenas o contraste com seu mundo de executivos ambiciosos que o fazia parecer especial. Mas na quarta-feira de manhã, algo a fez parar numa confeitaria francesa em Ipanema e comprar pães de açúcar e café especial. Antes mesmo de perceber o que estava fazendo, dirigia em direção à Madureira, com a desculpa fraca de que queria verificar se o reparo havia sido bem feito. A oficina estava movimentada quando chegou. Rafael trabalhava embaixo de um Gol branco, apenas as pernas e os pés à amostra, enquanto outro mecânico mais velho organizava peças numa bancada ao fundo. O rádio tocava samba baixinho, misturando-se aos sons das ferramentas e ao barulho distante do tráfego na rua. "Bom dia", disse Fernanda parada na entrada. Rafael deslizou para fora debaixo do carro, o rosto sujo de óleo, mas iluminado por um sorriso genuíno de surpresa. "Dona Fernanda, como está o carro?" "Perfeito. Não deu mais problema nenhum." Levantou a sacola da confeitaria. "Trouxe um cafezinho especial e uns pães. Pensei que vocês pudessem gostar." O outro mecânico, um senhor de uns 60 anos com cabelos grisalhos, se aproximou curioso. Rafael fez as apresentações. "Seu Mário, essa é a Dona Fernanda, a cliente de ontem." "Dona Fernanda, esse é o seu Mário, trabalha comigo há 2 anos." "Prazer, dona", disse seu Mário, limpando a mão na camisa antes de cumprimentá-la. "Rafael me contou que a senhora foi muito educada ontem." Fernanda sorriu. "O prazer é meu. Espero que gostem do café." Rafael indicou uma mesa pequena no canto da oficina, ao lado da foto de Pelé e do quadro de Nossa Senhora. "Vamos tomar café todos juntos. Seu Mário faz as melhores histórias da Zona Norte." Durante a hora seguinte, Fernanda se viu imersa num mundo completamente diferente do seu. Seu Mário contou histórias da época em que Madureira era apenas um bairro de subúrbio tranquilo, quando conhecia todos os vizinhos e as crianças brincavam na rua sem perigo.
Rafael falou sobre os planos de modernizar a oficina, talvez investir em equipamentos mais sofisticados para atender carros importados. Mas sempre mantendo o atendimento personalizado, explicou, servindo mais café para Fernanda. Meu pai dizia que cliente não é número, é pessoa. Cada carro tem sua personalidade, cada dono tem sua história. Fernanda observou a paixão em seus olhos quando ele falava sobre o trabalho. Era a mesma intensidade que ela sentia quando desenhava uma nova coleção ou fechava um contrato importante. Mas havia algo mais puro ali, menos contaminado pela ambição desenfreada que dominava seu mundo empresarial. E a senhora? Perguntou seu Mário. Como é trabalhar com moda? Deve conhecer um monte de gente famosa. Conheço algumas, admitiu Fernanda. Mas no final das contas, moda é sobre fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. É sobre confiança, não sobre fama. Rafael a olhou com admiração. Nunca havia pensado assim, sempre achei que moda era coisa de gente rica. Moda é para todo mundo. O que muda é o preço, não a necessidade de se sentir bonito e confiante. A conversa fluiu naturalmente, sem as tensões e estratégias que marcavam os almoços de negócios de Fernanda. Quando seu telefone tocou, indicando que tinha uma reunião em 1 hora, ela se surpreendeu com a rapidez com que o tempo havia passado. Preciso ir, disse, levantando-se com relutância. Obrigada pelo café e pela companhia. Obrigado nós, respondeu Rafael. O café especial estava realmente especial. Seu Mário riu. Rafael, você não sabe mentir nem para ser educado. O café estava bom demais, dona Fernanda. Este aqui vai ficar falando disso o dia todo. Fernanda sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Foi um prazer conhecê-lo, seu Mário. E Rafael, obrigada por ontem. Você salvou minha vida. Qualquer coisa pode aparecer aqui. Esta oficina tem as portas abertas para pessoas de bem. No caminho de volta para a empresa, Fernanda refletiu sobre como havia se sentido à vontade naquele ambiente simples. Havia uma autenticidade nos relacionamentos ali que contrastava drasticamente com as interações calculadas de seu mundo empresarial. Rafael e seu Mário a haviam tratado com respeito genuíno, sem interesse em sua posição ou riqueza. Durante o resto da semana, Fernanda se pegou pensando em Rafael mais vezes do que seria apropriado. Imaginava como seria sua vida, se tinha namorada, quais eram seus sonhos, além de manter a oficina funcionando. Era uma curiosidade diferente de qualquer coisa que havia sentido antes, mais pura e menos interesseira que as atrações superficiais que havia experimentado com executivos de seu círculo social. Na sexta-feira decidiu passar novamente pela oficina, desta vez com a desculpa de que o carro estava fazendo um barulho estranho. Era mentira, é claro, mas uma mentira branca que não machucava ninguém. Rafael estava sozinho quando chegou. Seu Mário havia saído para comprar peças. Estava trabalhando numa moto antiga, completamente absorto na tarefa, as mãos hábeis desmontando o motor com precisão cirúrgica. Boa tarde, disse Fernanda, e ele levantou a cabeça, o rosto se iluminando novamente com aquele sorriso que ela estava começando a adorar. Dona Fernanda, problema no carro de novo? Um barulhinho estranho na embreagem, mentiu, tentando soar convincente. Rafael fechou as mãos e se aproximou da BMW. Vamos dar uma olhada. Pode ligar o carro? Fernanda ligou o motor, que funcionou perfeitamente, sem nenhum barulho suspeito. Rafael escutou atentamente por alguns minutos. Testou a embreagem, verificou os câmbios. Está tudo normal, disse, fechando o capô. Talvez tenha sido apenas alguma pedra na estrada ou o barulho de outro carro próximo. Fernanda se sentiu momentaneamente envergonhada por ter mentido, mas Rafael não demonstrou nenhuma suspeita. Sua honestidade natural o impedia de imaginar que alguém pudesse inventar problemas inexistentes. Que bom, disse ela. Mas já que estou aqui, posso tomar outro cafezinho? Aquele da quarta-feira estava mesmo especial. O sorriso de Rafael se alargou. Claro, mas hoje o café é o meu mesmo. Nada de francês importado. Enquanto ele preparava o café, Fernanda observou a oficina com mais atenção. Tudo estava limpo e organizado, cada ferramenta em seu lugar específico. Havia uma ordem quase militar ali, mas sem a rigidez fria dos ambientes corporativos. Era uma organização que nascia do respeito pelo trabalho
e pelos instrumentos que o possibilitavam. Seu pai te ensinou a ser tão organizado? Perguntou, aceitando a xícara fumegante. Ele dizia que oficina bagunçada é reflexo de mente bagunçada, respondeu Rafael, se acomodando numa cadeira próxima. E que cliente que vê organização confia mais no serviço? É uma filosofia interessante. Uso algo parecido na minha empresa. Que tipo de empresa exatamente? Quarta-feira você disse que trabalhava com moda, mas não entrou em detalhes. Fernanda hesitou. Até aquele momento, havia evitado falar sobre o tamanho real de sua empresa, preferindo manter a conversa em níveis mais pessoais. Mas havia algo na curiosidade genuína de Rafael que a fazia querer ser honesta. É uma empresa de confecções e moda. Fazemos roupas para várias marcas e também temos algumas lojas próprias. Deve dar bastante trabalho. Imagino que seja complicado lidar com tendências, fornecedores, todo esse mundo da moda que a gente vê na televisão. É complicado mesmo. Às vezes tenho a impressão de que estou sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre em reunião, sempre resolvendo crises. E você gosta? A pergunta era simples, mas Fernanda se deu conta de que ninguém havia perguntado isso a ela há muito tempo. Todos assumiam que ela adorava sua vida de executiva bem-sucedida, que o sucesso financeiro era sinônimo de felicidade pessoal. Eu costumava gostar mais, admitiu. No começo era tudo novidade, cada conquista era uma vitória. Mas ultimamente, às vezes me sinto perdida no meio de tanto movimento. Rafael a observou com atenção, sem pressa de responder. Havia uma qualidade nele que Fernanda raramente encontrava: a capacidade de escutar verdadeiramente, sem julgar ou tentar resolver problemas que não eram seus. Meu pai sempre dizia que trabalho tem que alimentar a alma, não só o bolso, disse finalmente. Se você está se sentindo perdida, talvez seja a hora de lembrar por que começou. E por que você faz o que faz? Perguntou Fernanda, genuinamente curiosa. Porque gosto de consertar coisas. Gosto de pegar algo quebrado e deixar funcionando de novo. E gosto de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Quando alguém entra aqui preocupado porque o carro não liga e sai tranquilo porque o problema foi resolvido, eu sinto que fiz algo que valeu a pena. A simplicidade da resposta tocou Fernanda de uma forma que ela não esperava. Rafael havia encontrado propósito numa atividade que muitos considerariam comum, enquanto ela, com todo o seu sucesso e reconhecimento, às vezes duvidava do significado real de seu trabalho. Ficaram conversando por mais uma hora sobre trabalho, sobre sonhos, sobre as pequenas alegrias da vida cotidiana. Rafael falou sobre seu projeto de um dia abrir uma escola técnica no bairro para ensinar jovens da comunidade a trabalhar com mecânica e dar-lhes uma profissão. Fernanda compartilhou seu sonho antigo de criar uma linha de roupas acessíveis para trabalhadoras de baixa renda, um projeto que havia abandonado quando a empresa cresceu e as pressões do mercado internacional se tornaram prioritárias. Quando finalmente se despediram, Fernanda sentia como se houvesse reencontrado uma parte de si mesma que pensava ter perdido. Rafael havia despertado nela uma curiosidade sobre a vida, além dos lucros, e uma nostalgia por sonhos mais simples e significativos. Durante o fim de semana, não conseguiu parar de pensar nele. Não era apenas atração física, embora admitisse para si mesma que Rafael era um homem atraente de uma forma natural e despretensiosa. Era algo mais profundo, uma conexão que ia além das aparências e das circunstâncias sociais. Na segunda-feira de manhã, quando sua secretária perguntou sobre seus compromissos da semana, Fernanda se ouviu dizendo que terça-feira à tarde estava ocupada. Não mencionou que o compromisso era uma visita não marcada à oficina Santos, mas algo em seu coração já havia decidido que queria conhecer melhor aquele homem que havia devolvido a ela a capacidade de se surpreender com a bondade humana. A terça-feira chegou com um céu limpo e ensolarado que fazia o rio brilhar como um cartão postal. Fernanda passou a manhã tentando se concentrar nos relatórios trimestrais, mas seus olhos voltavam constantemente para o relógio na parede de seu escritório. Às 2:30, inventou uma desculpa sobre visita a fornecedores e saiu da empresa, dirigindo novamente em direção à Madureira com uma sensação de expectativa que não sentia há anos. Desta vez, decidiu ser honesta sobre suas intenções.
Não inventaria problemas inexistentes no carro, nem usaria desculpas profissionais. Queria simplesmente ver Rafael, conversar com ele, entender melhor aquela sensação de paz que só experimentava em sua companhia. Quando chegou à oficina, encontrou Rafael terminando de lavar uma motocicleta Honda vermelha, as mãos cobertas de espuma de sabão, o sol da tarde criando reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Ele a viu chegar e acenou, o rosto se iluminando com aquele sorriso que ela estava começando a considerar viciante. Dona Fernanda, que surpresa boa! O carro está bem? O carro está perfeito, respondeu ela sorrindo. Eu é que não estou muito bem. Rafael imediatamente parou o que estava fazendo, preocupado. Aconteceu alguma coisa? A senhora está passando mal? Não é nada físico, esclareceu Fernanda rapidamente. É que, bem, eu tenho uma confissão a fazer. Na sexta-feira, quando disse que o carro estava fazendo barulho, eu menti. Não havia barulho nenhum. Rafael a olhou surpreso, tentando processar a informação. Mas por que faria isso? Porque queria ter uma desculpa para vir aqui, para conversar com você. E hoje vim sem desculpa nenhuma, porque percebi que estava sendo desonesta comigo mesma e com você. A honestidade de Fernanda o deixou momentaneamente sem palavras. Terminou de enxaguar a motocicleta, secou as mãos e se aproximou dela, estudando sua expressão com curiosidade. A senhora quer dizer que vem aqui porque gosta de conversar comigo? Gosto muito. Você me faz lembrar de coisas que eu havia esquecido, me faz sentir como uma pessoa normal, não apenas como uma executiva sempre correndo de um compromisso para outro. Rafael sorriu, mas havia uma pitada de confusão em seus olhos. Não entendo muito bem esse mundo dos executivos, mas imagino que seja bem diferente daqui. É muito diferente, e ultimamente tenho pensado que talvez seja diferente demais. Seu Mário apareceu na porta da oficina, carregando uma caixa de parafusos. Cumprimentou Fernanda educadamente e se dirigiu a Rafael. Rafael, preciso ir no depósito buscar aquela peça do Corolla. Você fica de olho na oficina? Pode ir, seu Mário. Qualquer coisa eu resolvo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio diferente se instalou entre eles. Não era o silêncio confortável das outras vezes, mas uma tensão nova, carregada de possibilidades não ditas. Rafael, disse Fernanda, respirando fundo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorada? A pergunta saiu mais direta do que ela havia planejado, mas não havia como voltar atrás. Rafael corou ligeiramente, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. Não tenho. Terminei um relacionamento há uns 8 meses. E a senhora? Também estou sozinha. Há mais de 1 ano, na verdade. Ficaram se olhando por um momento, ambos conscientes de que a conversa havia tomado um rumo mais íntimo. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Dona Fernanda, posso ser franco com você? Por favor. Eu também fico pensando em você, desde aquele primeiro dia quando a chuva a trouxe aqui. Mas nós somos de mundos muito diferentes. E isso importa? Não sei, nunca estive numa situação assim. Fernanda se aproximou dele, reduzindo a distância entre os dois. Rafael, o que você sente quando me vê? Ele a olhou nos olhos, sua honestidade natural impedindo-o de inventar respostas diplomáticas. Sinto que você é especial, diferente de qualquer mulher que já conheci. Inteligente, bonita, mas também, como posso explicar, real, verdadeira. E o que mais? Sinto que gostaria de conhecê-la melhor, saber como você sorri quando está realmente feliz, o que a faz rir, quais são seus medos. Hesitou por um momento. E sinto que talvez eu esteja sonhando demais para alguém como eu. Alguém como você? Um mecânico de Madureira que nunca saiu do estado do Rio de Janeiro, que mora num apartamento pequeno em cima da oficina e que tem como maior patrimônio um Civic 2010 e as ferramentas que herdou do pai. Fernanda sentiu o coração se apertar com a vulnerabilidade na voz dele. Rafael, você se acha inferior a mim por causa disso? Não inferior, mas incompatível. Você deve frequentar restaurantes que custam mais que meu orçamento do mês inteiro. Deve viajar para lugares que eu só vejo na televisão. Deve conhecer pessoas importantes e influentes. E você acha que isso me faz melhor pessoa do que você? Rafael balançou a cabeça.
Claro que não, mas faz você viver numa realidade muito diferente da minha. Fernanda se aproximou mais, até conseguir sentir o cheiro de sabão e trabalho honesto que emanava dele. Rafael, posso contar uma coisa? Nos últimos 15 anos da minha vida, conheci centenas de pessoas importantes e influentes. Jantei nos melhores restaurantes do mundo, viajei para lugares paradisíacos, fechei contratos milionários. E nunca, em nenhum momento, me senti tão à vontade e feliz quanto me sinto aqui nesta oficina conversando com você. Por quê? Porque você me vê. Não minha conta bancária, não minha posição social, não as oportunidades que posso representar. Você vê a pessoa que eu sou por dentro, e essa pessoa há muito tempo estava escondida atrás de tantas responsabilidades e expectativas. Rafael estendeu a mão e, hesitante, tocou o rosto dela com delicadeza. Eu vejo uma mulher forte que esqueceu como é ser cuidada. Vejo alguém que dá tanto de si para os outros que esqueceu de cuidar de si mesma. A simplicidade e sinceridade das palavras fizeram os olhos de Fernanda se encherem de lágrimas. Há quanto tempo alguém não falava com ela de forma tão direta e carinhosa? Rafael, Fernanda, ele interrompeu, usando seu nome pela primeira vez sem o tratamento formal. Posso levá-la para jantar amanhã? Não em um lugar chique, porque não tenho dinheiro para isso. Mas conheço um botequim no Andaraí que serve o melhor peixe grelhado da Zona Norte. O convite simples e honesto a tocou mais do que qualquer proposta de jantar em restaurante 5 estrelas. Adoraria. Então está combinado. Que horas posso buscá-la? Na verdade, disse Fernanda sorrindo, que tal se eu vier aqui e formos juntos? Posso conhecer um pouco mais do seu bairro. Você tem certeza? Não é exatamente o tipo de lugar que uma mulher como você está acostumada. Rafael, pare de pensar em mim como uma mulher como eu. Eu sou apenas Fernanda e gostaria muito de conhecer os lugares que são importantes para você. Ele sorriu e, pela primeira vez desde que se conheceram, Fernanda viu nele uma confiança que ia além da profissional. Era a confiança de um homem que estava começando a acreditar que talvez os mundos diferentes pudessem se encontrar. Às 7 horas, então? Posso mostrar o bairro antes de irmos jantar. Perfeito. Naquele momento, seu Mário voltou do depósito, fazendo barulho propositalmente antes de entrar, como se pressentisse que havia interrompido algo importante. Rafael e Fernanda se afastaram rapidamente, mas o sorriso nos rostos de ambos não passou despercebido pelo mecânico mais velho. Tudo bem aqui? Perguntou seu Mário, mal escondendo um sorriso maroto. Tudo perfeito, respondeu Rafael corado. Fernanda se despediu, mas antes de sair se virou para Rafael mais uma vez. Amanhã às 7. Amanhã às 7, confirmou ele. Durante todo o caminho de volta para casa, Fernanda se sentiu como uma adolescente indo ao primeiro encontro. Havia uma energia diferente correndo em suas veias, uma expectativa gostosa que a fazia sorrir sem motivo aparente. Quando chegou ao seu apartamento na Barra da Tijuca, ficou parada na varanda por alguns minutos, olhando a lagoa e refletindo sobre como sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada. Ligou para Helena, precisando compartilhar sua felicidade com alguém. Helena, sou eu. Preciso contar uma coisa. Pela sua voz posso imaginar. O mecânico? Rafael. E amanhã temos nosso primeiro encontro. Fernanda, você tem certeza do que está fazendo? Não que eu seja preconceituosa, mas vocês realmente vêm de mundos muito diferentes. Eu sei, mas ele me faz sentir algo que não sinto há anos. Algo real, genuíno. Só não se iluda achando que amor supera tudo. Diferenças sociais causam problemas reais em relacionamentos. Helena, você está sendo pessimista demais. Nem comecei a namorar o homem e você já está prevendo o fim. Desculpa, amiga. É que me preocupo com você. Só quero que seja feliz. E eu sou feliz quando estou com ele. Mais feliz do que me lembro de ter sido nos últimos anos. Depois de desligar, Fernanda passou uma hora escolhendo o que vestir no dia seguinte. Queria estar bonita, mas não queria exagerar e ficar deslocada no ambiente que Rafael frequentava. Optou por uma calça jeans escura e uma blusa de seda simples, elegante, mas despojada. Na quarta-feira, o dia pareceu se arrastar eternamente. Fernanda mal conseguiu se concentrar nas reuniões,
sua mente voltando constantemente para o encontro da noite. Às 5 horas, inventou uma desculpa sobre dor de cabeça e saiu mais cedo da empresa. Chegou à oficina exatamente às 7 horas, encontrando Rafael já pronto, vestindo uma camisa azul clara que realçava seus olhos e uma calça jeans bem passada. Estava visivelmente nervoso, mas o sorriso que lhe deu quando a viu chegar fez o coração dela acelerar. "Você está linda", disse ele simples e sincero. "Obrigada, você também está muito bonito." Rafael trancou a oficina e eles começaram a caminhar pelas ruas de Madureira. Ele apontava lugares que tinham significado para ele. A escola onde havia estudado, a igreja onde seu pai se casara, a pracinha onde brincava quando criança. Fernanda observava tudo com interesse genuíno, fascinada por conhecer a história pessoal daquele homem que estava se tornando tão importante para ela. "Aquela ali é a casa onde cresci", disse Rafael apontando para um sobrado azul com uma pequena varanda. "Minha mãe ainda mora lá, mas viaja muito para visitar minha irmã que mora em Brasília. Gostaria de conhecê-la algum dia", disse Fernanda, e imediatamente se deu conta de que havia projetado um futuro que talvez fosse presunçoso demais. Rafael parou de andar e a olhou com uma expressão suave. "Ela adoraria conhecer você também. Minha mãe sempre diz que sabe quando alguém é especial, só pelo jeito que falo da pessoa. E como você fala de mim para ela? Disse que conheci uma mulher que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo." A honestidade da resposta fez Fernanda parar de respirar por um momento. Ali na rua simples de Madureira, com o barulho do tráfego ao fundo e o cheiro de comida caseira saindo das janelas das casas, ela teve a certeza de que estava vivendo um momento que mudaria sua vida para sempre. "Rafael", disse ela, tocando suavemente o braço dele, "eu sinto a mesma coisa. Você me faz lembrar de quem eu era antes de me perder no meio de tantas obrigações e expectativas." Eles se entreolharam por um longo momento, e quando Rafael se inclinou para beijá-la, Fernanda soube que não havia volta. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. "Vamos jantar?" perguntou Rafael, oferecendo o braço para ela. "Vamos", respondeu Fernanda, entrelaçando o braço no dele. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, ela soube que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente novo, e pela primeira vez em anos, isso não a assustava. Pelo contrário, a enchia de uma expectativa deliciosa de descobrir aonde aquele caminho a levaria. O botequim do Andaraí era exatamente o tipo de lugar que Fernanda imaginava quando pensava na palavra autêntico. Mesas de madeira desgastada pelo tempo, cadeiras desemparelhadas, um balcão onde cerveja e cachaça conviviam harmoniosamente com refrigerantes e sucos naturais. As paredes eram decoradas com fotos antigas do bairro e do Brasil, criando uma atmosfera nostálgica e acolhedora que instantaneamente a fez sentir-se em casa. Rafael a guiou até uma mesa no canto, longe do movimento da entrada, onde poderiam conversar com mais privacidade. O garçom, um senhor de uns 50 anos com bigode grisalho, cumprimentou Rafael como um velho conhecido. "Oi, Rafael! Há tempos não aparece por aqui. E trouxe uma companhia muito especial", disse, sorrindo para Fernanda com a cordialidade genuína dos cariocas. "Fernanda, este é o seu Joaquim, dono do lugar há mais de 20 anos. Seu Joaquim, esta é a Fernanda, uma pessoa muito importante para mim." A apresentação simples, mas carinhosa, fez Fernanda sorrir. Havia algo especial na forma como Rafael falava sobre ela, sem exageros, nem formalidades desnecessárias, apenas uma sinceridade que aquecia o coração. "Muito prazer, dona Fernanda. Qualquer amiga do Rafael é sempre bem-vinda aqui. O que vão querer?" Rafael olhou para Fernanda. "Confia em mim?" "Confio. Seu Joaquim, traga aquele peixe grelhado especial da casa, com arroz de coco e farofa, e 2 cervejas bem geladas." Quando ficaram sozinhos, Fernanda observou Rafael no ambiente que claramente lhe era familiar. Havia uma tranquilidade nele ali que contrastava com o nervosismo sutil que demonstrava quando estava na presença dela em contextos mais formais. Era como se finalmente estivesse em casa,
e isso a fazia sentir-se privilegiada por estar sendo incluída em seu mundo particular. Venho aqui desde os 15 anos, explicou Rafael, notando o interesse dela pelo ambiente. Meu pai me trouxe pela primeira vez depois que passei na prova da escola técnica. Disse que era para celebrar, mas acho que queria me ensinar que conquista sem comemoração não tem graça. Seu pai parece ter sido uma pessoa muito sábia. Era. Homem simples, mas cheio de filosofias sobre a vida. Sempre dizia que riqueza não se mede só em dinheiro, que tem gente pobre de espírito e gente rica de coração. Fernanda sentiu uma pontada de melancolia. Gostaria de tê-lo conhecido. Ele teria gostado muito de você. Tinha um jeito especial de perceber quando alguém era genuíno. Não importava a roupa que usasse ou o carro que dirigisse. As cervejas chegaram, geladas e espumantes. Rafael ergueu a garrafa num brinde espontâneo. Há pessoas genuínas. As pessoas genuínas, repetiu Fernanda, brindando com ele. A conversa fluiu naturalmente enquanto esperavam o peixe. Rafael contou sobre sua infância no bairro, os amigos de rua que ainda via regularmente, os sonhos que havia alimentado quando jovem de um dia viajar pelo mundo. Fernanda compartilhou memórias de sua adolescência, quando ainda morava com os pais na Tijuca, e ajudava na pequena confecção familiar aos fins de semana, costurando botões e fazendo pequenos reparos. É engraçado, disse ela, tomando um gole da cerveja. Quando era pequena, adorava aquele mundo de máquinas de costura e tecidos. Havia algo mágico em transformar um pedaço de pano em uma roupa bonita. Mas conforme a empresa cresceu, fui me afastando da parte criativa e me tornando mais uma administradora. Nada impede você de voltar à parte que ama, observou Rafael. Sucesso sem paixão é só um monte de números numa conta bancária. A profundidade da observação surpreendeu Fernanda. Rafael tinha uma sabedoria natural que muitos executivos com MBA nunca desenvolveram. Uma capacidade de ir ao cerne das questões sem se perder em complicações desnecessárias. O peixe chegou numa travessa generosa, acompanhado de arroz perfumado e farofa dourada. O aroma era irresistível, e Fernanda se deu conta de que estava com mais fome do que imaginava. Não era apenas fome física, mas uma fome de simplicidade, de momentos genuínos que sua vida agitada raramente proporcionava. Está delicioso, disse, após a primeira garfada. Muito melhor do que muitos restaurantes caros que frequento. A diferença é que aqui a comida é feita com amor, não com técnica francesa, riu Rafael. Seu Joaquim aprendeu as receitas com a mãe dele, que aprendeu com a avó. É tradição familiar. Durante o jantar, outros fregueses cumprimentaram Rafael com a familiaridade de quem se conhece há anos. Um taxista que parou para beber uma cerveja. Uma senhora que morava na esquina. Um casal de namorados que aparentava estar junto há décadas. Todos tratavam Rafael com carinho genuíno. E Fernanda observou como ele retribuía cada cumprimento com interesse real pela vida daquelas pessoas. Você é muito querido aqui, comentou ela. É que nunca saí do bairro, né? Conheço essa gente toda desde criança. Quando você não muda de lugar, as relações ficam mais profundas. Eu mudei tanto de círculo social ao longo dos anos que às vezes sinto que não tenho raízes em lugar nenhum, admitiu Fernanda. Comecei na Tijuca com meus pais, depois me mudei para Copacabana quando a empresa cresceu. Agora moro na Barra, sempre atrás do próximo nível, do próximo sucesso. E isso te fez feliz? A pergunta simples a fez parar e pensar. Achei que sim, por muito tempo, mas ultimamente, não sei. Sinto como se estivesse vivendo a vida que os outros esperam que eu viva, não a vida que realmente quero. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela com delicadeza. E que vida você realmente quer? Ainda estou descobrindo, mas sei que inclui momentos como este. Lugares reais, pessoas verdadeiras, conversas que importam. E inclui alguém como eu? A vulnerabilidade na voz dele a tocou profundamente. E inclui especialmente alguém como você. Terminaram o jantar conversando sobre sonhos e planos futuros. Rafael falou sobre seu projeto de expandir a oficina, talvez abrir uma filial em outro bairro, sempre mantendo o atendimento personalizado que havia aprendido com o pai. Fernanda compartilhou uma ideia antiga de criar uma fundação para ensinar costura e empreendedorismo para mulheres de baixa renda,
Um projeto que havia engavetado quando as responsabilidades corporativas se tornaram muito pesadas. Por que não retoma essa ideia? Perguntou Rafael. Com os recursos que você tem agora, poderia fazer uma diferença real na vida de muita gente. Talvez eu retome, disse Fernanda, e pela primeira vez em anos sentiu que isso era mais do que uma possibilidade distante. Quando saíram do botequim, já passava das 10 horas. A noite estava fresca e agradável, com uma brisa suave que trazia o cheiro das árvores do bairro. Caminharam devagar de volta à oficina, nenhum dos dois com pressa de terminar aquele encontro perfeito. Fernanda, disse Rafael quando chegaram ao carro dela, posso fazer uma pergunta? Claro. O que suas amigas vão pensar de você estar saindo comigo? A pergunta a surpreendeu pela honestidade direta. Por que está perguntando isso? Porque sei que sou muito diferente do tipo de homem que mulheres como você geralmente namoram, e não quero que você seja julgada pelos amigos por causa de mim. Fernanda se virou para ele completamente, tomando suas mãos nas suas. Rafael, olha para mim. Eu me importo muito pouco com o que as pessoas vão pensar. O que importa é como eu me sinto quando estou com você. E eu me sinto mais eu mesma do que me senti nos últimos anos. Mas deve ter pressões no seu trabalho, no seu círculo social. Deixa eu me preocupar com isso. A única coisa que quero que você se preocupe é se está feliz, se quer continuar me vendo. Rafael sorriu e puxou-a para mais perto. Quero muito continuar vendo você. Na verdade, não quero que esta noite termine. O coração de Fernanda acelerou. Não precisa terminar. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais intensidade, como se toda a tensão romântica da noite finalmente encontrasse sua vazão. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Quer subir? Perguntou Rafael, indicando a escada externa que levava ao apartamento acima da oficina. Só para conversar um pouco mais. Prometo que sou um cavalheiro. Fernanda sorriu. Eu confio em você. O apartamento de Rafael era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis simples e bem cuidados, uma sala que se integrava com a cozinha, um quarto que ela podia ver pela porta entreaberta, um banheiro modesto. Tudo limpo e organizado, com toques pessoais que revelavam sua personalidade. Livros de mecânica na estante, algumas plantas bem cuidadas na janela, fotos da família nas paredes. Não é muito, disse Rafael, visivelmente nervoso por mostrar sua intimidade. Mas é meu cantinho. É perfeito, disse Fernanda e falava sério. Havia algo no ambiente que emanava paz e autenticidade, qualidades que sua cobertura luxuosa na barra não possuía, apesar de todos os móveis de grife. Rafael preparou um café e eles se acomodaram no pequeno sofá da sala. A conversa continuou mais íntima agora, sobre medos, esperanças, feridas do passado que ainda não haviam cicatrizado completamente. Fernanda falou sobre a pressão de manter o sucesso da empresa, sobre a solidão dos cargos de liderança, sobre relacionamentos passados que haviam fracassado porque os homens se interessavam mais por sua posição do que por ela como pessoa. Rafael compartilhou suas próprias inseguranças. O medo de não conseguir manter a oficina funcionando, a pressão de honrar a memória do pai, a solidão de ser um dos poucos jovens do bairro que havia escolhido ficar em vez de procurar oportunidades em outros lugares. Às vezes me pergunto se não deveria ter tentado algo maior, admitiu ele. Fazer faculdade, procurar um emprego em empresa grande, sair da zona de conforto. E por que não fez? Porque este lugar é minha identidade. Aqui eu sei quem sou, sei qual é meu valor. Tenho medo de que, tentando ser outra pessoa, eu perca o que tenho de melhor. Fernanda se aproximou mais dele no sofá. Rafael, o que você tem de melhor não tem nada a ver com lugar ou profissão. É quem você é por dentro, sua honestidade, sua gentileza, sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem especiais. É assim que me sinto com você, disse ele, tocando delicadamente o rosto dela. É especial. Beijaram-se novamente, e desta vez não havia pressa nem hesitação. Era um beijo que falava de possibilidades futuras, de uma conexão que ia muito além da atração física. Quando finalmente se separaram, Fernanda sabia que sua vida havia mudado definitivamente. Acho que deveria ir, disse ela, embora fosse a última coisa que queria fazer. Eu sei, concordou Rafael,
embora seus olhos dissessem o contrário. Na despedida, combinaram de se ver no fim de semana. Rafael queria levá-la para conhecer a feira de Madureira no sábado de manhã, onde poderia experimentar a culinária local e ver um lado mais popular e vibrante do bairro. Durante todo o trajeto de volta para casa, Fernanda dirigiu com um sorriso no rosto que simplesmente não conseguia apagar. Quando chegou ao seu apartamento e se olhou no espelho, viu nos próprios olhos uma luz que não via há anos. Estava apaixonada, profunda e completamente apaixonada, e pela primeira vez na vida, isso não a assustava. Pegou o telefone para ligar para Helena, mas hesitou. Sabia que a amiga faria perguntas sobre diferenças sociais e complicações práticas, questões que naquele momento pareciam completamente irrelevantes. Em vez disso, foi para a cama guardando para si mesma a felicidade daquela noite perfeita, saboreando cada momento antes de adormecer com o gosto do beijo de Rafael ainda nos lábios. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho dourado para Fernanda. O fim de semana na feira de Madureira havia sido uma revelação de cores, sabores e alegria que ela havia esquecido que existiam. Caminhar entre as barracas de mão dada com Rafael, experimentar tapioca recheada e água de coco gelada, ouvir samba ao vivo na tenda da cultura local, tudo isso a fez sentir mais viva do que se lembrava de ter estado nos últimos anos. Rafael se tornara uma presença constante em sua vida, mesmo quando não estavam fisicamente juntos. Trocavam mensagens durante o dia, ligações breves mas calorosas entre suas respectivas obrigações profissionais. Fernanda descobriu que ele tinha o dom de fazer ela rir com observações simples sobre o cotidiano, e ele parecia fascinado pelas histórias que ela contava sobre o mundo dos negócios internacionais. Na terça-feira da segunda semana, Fernanda decidiu levar algumas amigas empresárias para almoçar num restaurante novo em Ipanema. Era um encontro de rotina, uma reunião informal do grupo de mulheres executivas que se reunia mensalmente para trocar experiências e fazer networking. Helena Patrícia, diretora de marketing de uma multinacional farmacêutica, e Cláudia, dona de uma cadeia de academias de luxo, estavam entre as presentes. O almoço transcorria normalmente, com conversas sobre tendências de mercado e challenges profissionais, quando o telefone de Fernanda tocou. Era Rafael ligando de uma concessionária onde estava avaliando um carro para um cliente. "Com licença, meninas", disse ela, atendendo com um sorriso involuntário. "Oi, meu amor." A expressão carinhosa escapou naturalmente, mas não passou despercebida pelas amigas que se entreolharam com curiosidade crescente. "Oi, princesa. Desculpa incomodar no trabalho, mas queria saber se você tem planos para hoje à noite. Termino aqui cedo e pensei que poderíamos jantar." "Adoraria. Posso passar na oficina umas 6? "Perfeito. Te amo." "Eu também te amo." Fernanda desligou ainda sorrindo, mas quando olhou para as amigas, encontrou 3 pares de olhos curiosos fixados nela. "Fernanda Calil", disse Patrícia, arqueando as sobrancelhas. "Quem é esse que faz você ficar com essa cara de apaixonada?" "Uma pessoa especial que conheci há algumas semanas", respondeu Fernanda tentando soar casual. "E por que não sabemos nada sobre ele?" perguntou Cláudia. "Geralmente você compartilha tudo conosco." Helena, que já sabia parte da história, ficou em silêncio, observando a reação das outras. "Porque ainda é bem recente", disse Fernanda, "mas estou muito feliz." "Conta tudo", insistiu Patrícia. "Nome, profissão, onde se conheceram. Queremos detalhes." Fernanda respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. "O nome dele é Rafael Santos. Nos conhecemos quando meu carro quebrou. E ele é..." "Médico?", sugeriu Cláudia. "Advogado?", tentou Patrícia. "Mecânico", disse Fernanda, e a palavra caiu na mesa como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia e Cláudia se entreolharam com uma expressão que misturava surpresa e algo que beirava o desconcerto. "Mecânico?", repetiu Patrícia, como se não tivesse ouvido direito. "Sim, ele tem uma oficina em Madureira, herdada do pai. É um homem maravilhoso, honesto, gentil." "Fernanda", interrompeu Cláudia, baixando a voz como se estivesse discutindo algo muito delicado.
Você tem certeza do que está fazendo? Quero dizer, um mecânico? E qual é o problema com ele ser mecânico? Perguntou Fernanda, sentindo a irritação começar a ferver. Não é preconceito, esclareceu Patrícia rapidamente. É que vocês vivem em mundos completamente diferentes. Como vão fazer para compatibilizar estilos de vida tão distintos? Estamos nos dando muito bem, obrigada. Mas pensa só, continuou Cláudia. Você ganha em um mês o que ele deve ganhar em um ano. Você viaja para o exterior constantemente. Ele provavelmente nunca saiu do país. Você frequenta nosso círculo social e ele... E ele o quê? Não é digno de frequentar nosso círculo social. Não é isso, Fernanda. É que ele vai se sentir deslocado e você vai se sentir constrangida. São realidades incompatíveis. Helena finalmente decidiu intervir. Meninas, talvez devêssemos confiar no julgamento da Fernanda. Se ela está feliz... Helena, você também acha que isso é uma boa ideia? Perguntou Patrícia, ignorando o olhar de aviso que Fernanda lhe dirigiu. Acho que amor não tem classe social, disse Helena diplomaticamente, e nunca vi Fernanda tão radiante. Claro que amor não tem classe social, concordou Cláudia, mas casamento tem, relacionamento sério tem. Você já pensou como seria apresentá-lo aos seus clientes japoneses, ou levá-lo para a gala de beneficência do próximo mês? A menção à gala fez Fernanda hesitar por um momento. Era um evento importante no calendário social da cidade, onde se reuniam empresários, políticos e pessoas influentes para uma noite de caridade e networking. Ela havia comprado uma mesa como sempre fazia, e seria naturalmente esperado que aparecesse acompanhada. Não vejo problema algum em levá-lo a qualquer lugar, disse finalmente, embora uma pequena semente de dúvida tivesse sido plantada. Fernanda, querida, disse Patrícia com um tom quase maternal. Ninguém aqui está questionando os sentimentos dele ou os seus. Estamos só preocupadas com você. Relacionamentos assim, com diferenças muito grandes de status social, costumam ser complicados. Complicados como? As pessoas falam, comentam. Alguns vão dizer que ele está interessado no seu dinheiro. Outros vão achar que você está passando por algum tipo de crise existencial. E vocês acham isso? Nós te conhecemos bem demais para pensar isso, disse Helena rapidamente. Mas não podemos controlar o que os outros vão pensar. O almoço terminou num clima tenso, com Fernanda se sentindo julgada e incompreendida. Durante o trajeto de volta para a empresa, as palavras das amigas ecoavam em sua mente. Será que elas tinham razão? Será que estava sendo ingênua ao ignorar as diferenças práticas que existiam entre ela e Rafael? Mas quando chegou à oficina às 6 horas e viu o rosto de Rafael se iluminar com sua chegada, todas as dúvidas momentaneamente se dissiparam. Ele a beijou com carinho e perguntou sobre seu dia, demonstrando um interesse genuíno que nenhum dos executivos que havia namorado jamais havia demonstrado. Como foi seu almoço com as amigas? Perguntou ele enquanto limpava as mãos para sair. Fernanda hesitou. Não queria mentir, mas também não queria machucá-lo com os comentários preconceituosos que havia ouvido. Foi esclarecedor, disse finalmente. Esclarecedor como? Rafael, posso fazer uma pergunta? Você se sentiria confortável num evento social mais formal, com pessoas do mundo empresarial? Rafael parou o que estava fazendo e a olhou com atenção. Por que está perguntando isso? Há uma gala beneficente daqui a 2 semanas. É um evento importante com pessoas influentes da cidade. Estava pensando em convidá-lo para ser meu acompanhante. A expressão de Rafael mudou subtilmente. Fernanda viu nele uma mistura de honra pelo convite e apreensão pelas implicações. Fernanda, você tem certeza de que quer me levar a um evento assim? Por que não teria? Porque eu não faço parte desse mundo. Não sei como conversar com essas pessoas. Não conheço os códigos sociais, não tenho nenhum smoking adequado. Essas coisas se resolvem. Um smoking se aluga ou se compra. Não é só o smoking, amor, é tudo. A forma de falar, os assuntos, as referências. Eu me sentiria como um peixe fora d'água, e você ficaria preocupada comigo em vez de curtir o evento. Fernanda sentiu um aperto no peito. Rafael, você está dizendo que não quer ir? Estou dizendo que não quero ser um peso para você. Não quero que se sinta constrangida
ou que tenha que ficar me explicando quem são as pessoas, ou me orientando sobre como me comportar. Mas eu quero você lá comigo. Quero mostrar para todo mundo o homem incrível que estou namorando. Rafael se aproximou e tomou as mãos dela. E eu adoraria estar lá com você. Mas não posso fingir ser algo que não sou. Se você quer mesmo me levar, vai ter que aceitar que eu sou um mecânico de Madureira, que vai fazer o possível para não te envergonhar, mas que não vai conseguir ser um empresário bem-sucedido por uma noite. A honestidade brutal de Rafael atingiu Fernanda em cheio. Ela viu nele não insegurança, mas uma clareza sobre si mesmo que era ao mesmo tempo admirável e dolorosa. Você nunca me envergonharia, disse ela, abraçando-o forte. Nunca. Então estamos combinados. Eu vou, desde que você prometa que não vai ficar me protegendo a noite toda ou se preocupando se eu estou confortável. Quero que você curta o evento. Prometo. Mas mesmo enquanto prometia, Fernanda sentia um frio na barriga. Não era vergonha de Rafael. Era medo do julgamento dos outros, medo de que as previsões de suas amigas se concretizassem. Era também preocupação genuína com o conforto dele, porque sabia que o mundo da alta sociedade carioca podia ser cruel com quem não se encaixava nos padrões estabelecidos. Jantaram num restaurante italiano pequeno em Botafogo, um meio-termo entre o mundo dele e o dela. A conversa foi mais subdued que o normal, ambos conscientes de que haviam tocado numa questão delicada que precisaria ser resolvida. Fernanda, disse Rafael durante a sobremesa, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Suas amigas disseram alguma coisa sobre mim hoje? Fernanda quase engasgou com o tiramisu. Por que está perguntando isso? Porque conheço você o suficiente para saber quando algo a está incomodando. E porque sei que mais cedo ou mais tarde elas iam questionar nossa diferença de situação. Elas ficaram surpresas, admitiu Fernanda. E fizeram alguns comentários sobre como seria difícil conciliar nossos mundos diferentes. E você, o que achou dos comentários? Achei que elas não te conhecem como eu te conheço. Se conhecessem, entenderiam por que estou apaixonada. Rafael sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Fernanda, quero que você saiba uma coisa. Eu te amo como nunca amei ninguém na vida. Mas se chegar o momento em que nossa diferença de situação causar mais problemas do que alegria, se você se cansar de ter que me defender ou explicar, eu vou entender. Rafael, não fala assim. Não vou me cansar de você nunca. Espero que não. Mas se acontecer, quero que seja honesta comigo. Não quero que você fique comigo por pena ou por teimosia. A conversa deixou uma sombra sobre o restante da noite. Quando se despediram, o beijo foi carinhoso, mas carregado de uma melancolia que não existia antes. Fernanda dirigiu para casa com o coração pesado, percebendo que pela primeira vez, desde que se conheceram, as diferenças entre seus mundos haviam se tornado um elefante na sala que não podia mais ser ignorado. Naquela noite, deitada em sua cama, ela refletiu sobre os comentários das amigas e sobre a reação de Rafael. Será que estava sendo ingênua ao acreditar que amor era suficiente para superar qualquer obstáculo? Será que as diferenças práticas entre suas vidas realmente importavam tanto quanto todos pareciam acreditar? Uma coisa ela sabia com certeza. Amava Rafael Santos como nunca havia amado ninguém. Amava sua honestidade, sua gentileza, sua capacidade de vê-la como pessoa em vez de como símbolo de status. A questão era se conseguiria proteger esse amor das pressões externas que já começavam a se intensificar. As 2 semanas que antecederam a gala passaram num clima de tensão crescente que ambos tentavam ignorar, mas que estava sempre presente, como uma nuvem escura no horizonte de um dia ensolarado. Fernanda se mergulhou no trabalho com mais intensidade do que o usual, fechando contratos pendentes e resolvendo questões administrativas, como se a eficiência profissional pudesse compensar a ansiedade pessoal que crescia a cada dia. Rafael, por sua vez, demonstrava uma determinação quase teimosa em se preparar adequadamente para o evento. Pesquisou sobre etiqueta social na internet, pediu emprestado livros sobre comportamento em eventos formais para seu Mário, que tinha um primo que havia trabalhado em hotéis de luxo. Visitou 3 alfaiatarias diferentes
antes de encontrar um smoking para alugar que coubesse tanto no seu orçamento quanto no seu corpo. A questão do smoking, aliás, havia sido o primeiro sinal de que as coisas não seriam tão simples quanto Fernanda havia imaginado. Quando ela ofereceu comprar um smoking para ele, Rafael recusou categoricamente. Fernanda, eu já disse que vou, mas vou com minhas condições. Não quero que você gaste dinheiro comigo como se eu fosse um boneco para enfeitar sua mesa. Não é isso, Rafael. É só que quero que você se sinta confortável, bem vestido. E eu vou me sentir confortável usando algo que consegui pagar com o meu próprio trabalho, não algo que ganhou de presente da namorada rica. A discussão havia terminado com Fernanda se sentindo mal por ter oferecido algo que considerava um gesto de carinho, e Rafael se sentindo culpado por ter rejeitado a generosidade dela de forma tão áspera. Na quinta-feira anterior à gala, Fernanda almoçou novamente com Helena, que havia percebido o clima tenso da amiga nas últimas semanas. Como estão as coisas com Rafael? Perguntou Helena, cortando delicadamente o salmão grelhado. Complicadas, admitiu Fernanda. Ele está determinado a ir à gala, mas vejo que está nervoso. Que eu estou nervosa também, embora tente esconder. Nervosa por quê? Pelo que as pessoas vão pensar, pelas reações, por como ele vai se sentir no meio daquele circo todo. Helena pousou o garfo e olhou diretamente para a amiga. Fernanda, posso ser brutalmente honesta com você? Pode. Se você está nervosa sobre levar seu namorado a um evento social, talvez o problema não seja o evento nem as pessoas. Talvez seja você quem ainda não resolveu seus próprios preconceitos sobre essa relação. As palavras atingiram Fernanda como um soco no estômago. Como assim, meus próprios preconceitos? Você ama Rafael genuinamente. Isso eu sei, mas parte de você ainda acha que ele não pertence ao seu mundo, e isso está criando uma tensão que ele obviamente percebe. Isso não é verdade. Não? Então por que está tão preocupada com as reações dos outros? Se você estivesse segura de que ele merece estar ao seu lado, independentemente da profissão, as opiniões alheias não importariam. Fernanda ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. Helena tinha razão, pelo menos em parte. Havia, sim, uma vozinha interior que questionava se estava fazendo a coisa certa, se não estava forçando uma situação que naturalmente não funcionaria. O que você acha que devo fazer? Decidir de uma vez por todas se quer estar com ele ou não. E se quiser assumir completamente, sem reservas e sem nervosismo. Porque se você transmitir insegurança sobre a relação, vai fazer ele se sentir um intruso no seu próprio relacionamento. Na noite de sexta-feira, véspera da gala, Fernanda e Rafael jantaram no apartamento dele. Rafael havia cozinhado uma feijoada que estava deliciosa, e por algumas horas conseguiram fingir que tudo estava normal entre eles. Mas quando o assunto inevitavelmente derivou para o evento do dia seguinte, a tensão voltou a se instalar. Você tem certeza de que ainda quer ir? Perguntou Fernanda, imediatamente se arrependendo das palavras. Rafael a olhou com uma expressão ferida. Por que está me dando uma saída? Está com medo de que eu a envergonhe? Rafael, claro que não. É só que vejo como você está nervoso e não quero que passe por constrangimentos desnecessários. Fernanda, constrangimento desnecessário seria você aparecer sozinha num evento onde todas as outras mulheres vão estar acompanhadas porque sua namorada tem vergonha do homem que escolheu. A discussão escalou rapidamente, com ambos dizendo coisas que não queriam dizer, machucando um ao outro com palavras carregadas de frustração e medo. No final, Rafael disse que iria à gala porque havia prometido, mas que depois disso precisariam ter uma conversa séria sobre o futuro da relação. A gala acontecia no Copacabana Palace, no salão nobre que recebia os eventos mais importantes da alta sociedade carioca. Fernanda chegou pontualmente às 8 horas, vestindo um longo preto assinado por um estilista italiano. Joias discretas, mas valiosas, uma elegância calculada para impressionar sem parecer exibida. Seu coração disparou quando viu Rafael na entrada do hotel. Ele estava impecável no smoking alugado, que se ajustava melhor ao seu corpo do que ela havia imaginado. Os cabelos penteados com gel, a barba bem feita, uma postura ereta que demonstrava determinação apesar do nervosismo evidente. Estava bonito de uma forma
que fez várias mulheres na entrada se virarem para olhá-lo, mas havia uma rigidez em seus movimentos que revelava o quanto se sentia fora de seu elemento. "Você está lindo", disse Fernanda, beijando-o delicadamente no rosto para não borrar o batom. "Obrigado. Você está deslumbrante", respondeu ele, oferecendo o braço com uma formalidade que contrastava com a naturalidade habitual entre eles. Os primeiros 40 minutos da festa transcorreram sem maiores problemas. Rafael se manteve discreto ao lado de Fernanda, cumprimentando educadamente as pessoas que ela ia apresentando, ouvindo mais do que falando, claramente estudando o ambiente e tentando se adaptar aos códigos sociais que observava. O problema começou quando chegaram à mesa onde estavam sentados. Fernanda havia comprado uma mesa para 8 pessoas, e os outros convidados eram casais do círculo empresarial. Carlos Mendonça, seu diretor financeiro com a esposa, um casal de empresários do setor farmacêutico e um casal de advogados especializados em direito corporativo. As apresentações foram educadas, mas frias. Rafael foi apresentado simplesmente como meu acompanhante, Rafael Santos, sem Fernanda mencionar sua profissão. Ela havia decidido que seria melhor deixar que ele mesmo falasse sobre isso se quisesse, mas a omissão criou um vácuo constrangedor que foi rapidamente preenchido pela curiosidade alheia. "Rafael, você trabalha em que área?" perguntou a esposa do farmacêutico, uma mulher de uns 50 anos, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou mecânico. Tenho uma oficina em Madureira", respondeu Rafael com simplicidade, e Fernanda sentiu a mesa inteira dar uma pausa quase imperceptível. "Que interessante", disse Carlos, claramente desconfortável. "E como vocês se conheceram?" "O carro da Fernanda quebrou perto da minha oficina", explicou Rafael. "Foi o destino, eu diria." "Certamente", murmurou a advogada, trocando um olhar rápido com o marido. A partir daquele momento, as conversas na mesa se dividiram naturalmente. Os empresários falavam entre si sobre negócios, investimentos, política econômica, enquanto Rafael ficava em silêncio, claramente não conseguindo contribuir para discussões sobre mercado de ações ou mudanças na legislação tributária. Fernanda tentou incluí-lo nas conversas, mudando de assunto algumas vezes para temas mais gerais, mas a dinâmica estava estabelecida. Rafael era o estranho no ninho, e todos na mesa sabiam disso. A situação ficou ainda mais constrangedora durante o leilão beneficente. Os itens eram caros, fins de semana em resorts exclusivos, jantares com chefes famosos, obras de arte de artistas renomados. Fernanda, como sempre, participou ativamente, arrematando um final de semana em Búzios por R$ 15.000. "Nossa, Fernanda, R$ 15.000, comentou a esposa do farmacêutico. "Rafael, sua namorada é muito generosa. Você deve se sentir orgulhoso de estar com uma mulher tão bem-sucedida." A frase, aparentemente inocente, foi como um tiro no peito de Rafael. Fernanda viu seus maxilares se contraírem e soube que ele havia interpretado o comentário como ela provavelmente havia interpretado. Uma insinuação de que ele deveria ser grato por estar com uma mulher rica, como se fosse um favor que ela estava lhe fazendo. "Muito orgulhoso", respondeu Rafael, mas sua voz tinha uma frieza que Fernanda reconheceu como sinal de perigo. O momento mais difícil da noite chegou quando Carlos Mendonça, talvez tentando ser simpático ou talvez sendo genuinamente cruel, fez um comentário que destruiu qualquer possibilidade de a noite terminar bem. "Rafael, deve ser interessante ter uma perspectiva diferente sobre os negócios da Fernanda. Vocês conversam sobre as estratégias da empresa? Imagino que ela deva explicar os termos técnicos para você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda viu Rafael fechar as mãos embaixo da mesa e soube que ele havia chegado ao seu limite. A implicação era clara. Carlos estava sugerindo que Rafael era ignorante demais para entender os negócios da namorada, sem explicações simplificadas. "Na verdade", disse Rafael com uma calma perigosa, "Fernanda e eu conversamos sobre muitas coisas. E eu entendo perfeitamente que ela trabalha muito para manter pessoas como vocês impressionadas em eventos como este." O comentário foi como uma granada explodindo na mesa. Carlos empalideceu. As outras mulheres se entreolharam chocadas, e Fernanda sentiu o mundo desabar ao redor dela. "Rafael",
murmurou ela, tentando controlar os danos. Mas Rafael já estava se levantando. Com licença, disse para a mesa em geral. Preciso tomar um ar. Ele saiu do salão, deixando Fernanda numa situação impossível. Ficar seria dar razão aos comentários maldosos sobre Rafael ser inadequado para aquele ambiente. Segui-lo seria criar ainda mais constrangimento para todos os presentes. Optou por segui-lo. Encontrou Rafael no terraço do hotel, olhando para a praia de Copacabana iluminada pelos postes da orla. Suas mãos agarravam a amurada com força, os ombros tensos de raiva e humilhação. Rafael, eu sinto muito. Ele se virou para ela, e Fernanda viu nos seus olhos uma dor que a fez querer chorar. Sente muito por quê, Fernanda? Por eles terem sido exatamente como você sabia que iam ser? Ou por eu ter reagido exatamente como você sabia que ia reagir? Eles foram cruéis e preconceituosos. Você teve todo o direito de se ofender. Eu não me ofendi com eles, Fernanda. Me ofendi com você. Comigo? Mas por quê? Porque você ficou sentada naquela mesa, deixando eles me humilharem na sua frente. Porque não disse nada quando eles falavam comigo, como se eu fosse um animal de estimação exótico que você trouxe para exibir. Rafael, eu não sabia como reagir. Sabia sim. Você sabia exatamente como reagir, mas escolheu não fazer nada porque no fundo concorda com eles. No fundo, você também acha que eu não pertenço ao seu mundo. As palavras atingiram Fernanda como uma bofetada. Isso não é verdade. Não? Então por que não me defendeu? Por que não disse para aquele maldito do Carlos que eu posso não entender de ações e investimentos, mas entendo de dignidade e respeito, duas coisas que ele claramente não aprendeu na faculdade cara dele? Fernanda não tinha resposta, e o silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra poderia ter sido. É isso, disse Rafael, ajustando o paletó. Acho que fizemos o teste, e ambos reprovamos. Você descobriu que tem vergonha de mim, e eu descobri que você deixa outros me humilharem sem reagir. Rafael, por favor, não vamos terminar assim. Podemos conversar, resolver isso. Não há o que resolver, Fernanda. Você escolheu seu mundo, e eu não faço parte dele. Foi ingenuidade minha achar que poderíamos superar nossas diferenças. Ele caminhou em direção à saída, mas parou e se virou uma última vez. Para seu governo, eu te amo mais do que jamais amei alguém na vida. Mas não posso amar alguém que tem vergonha de quem eu sou. Eu não tenho vergonha de você. Tem sim, e o pior é que agora eu também tenho vergonha de mim mesmo por ter acreditado que seria diferente. Rafael saiu, deixando Fernanda sozinha no terraço, com o barulho das ondas, e o peso esmagador de saber que havia perdido o melhor homem que já conhecera, por não ter tido coragem de defendê-lo quando ele mais precisava dela. As 2 semanas que se seguiram à gala foram as mais difíceis da vida de Fernanda. Voltou para o apartamento naquela noite com o coração despedaçado, ainda vestindo o longo preto que havia escolhido com tanto carinho para impressionar todos no evento. Agora a roupa cara parecia um símbolo da futilidade de um mundo que havia valorizado mais que o amor verdadeiro. Mergulhou-se no trabalho com uma intensidade desesperada, tentando afogar a dor em planilhas, reuniões e decisões empresariais. Mas toda vez que passava por Madureira a caminho de algum compromisso, sentia o peito apertar com a lembrança de Rafael. Chegou a estacionar do outro lado da rua da oficina 2 vezes, só para ver se ele estava bem, mas nunca teve coragem de descer do carro. Helena tentou consolá-la, mas até sua amiga mais próxima parecia não entender completamente o que havia acontecido. Fernanda, talvez seja melhor assim, disse Helena, durante um almoço tenso na 2ª semana após o rompimento. Vocês viram que realmente não funcionaria. É melhor descobrir isso agora do que depois de anos de relacionamento. Funcionaria sim, respondeu Fernanda com amargura. Se eu tivesse sido corajosa o suficiente para defendê-lo naquela mesa maldita. Você não podia criar um escândalo no meio da gala. Não era sobre criar escândalo, Helena. Era sobre demonstrar que o homem ao meu lado merecia respeito, independentemente da profissão dele. Foi então que Fernanda percebeu a verdade dolorosa. Ela realmente havia sentido vergonha. Não de Rafael como pessoa, mas do julgamento dos outros sobre sua escolha. Havia priorizado a aparência social sobre a lealdade ao homem que amava,
E essa percepção a consumia de culpa a cada dia que passava. No escritório, sua equipe notou a mudança de humor. Carlos Mendonça, inconsciente de seu papel no desastre daquela noite, chegou a comentar que ela parecia mais focada nos negócios ultimamente. O comentário quase a fez explodir, mas ela se conteve, guardando a raiva para si mesma. Foi sua mãe, Dona Amira, quem finalmente a confrontou sobre o que estava acontecendo. A matriarca libanesa apareceu no apartamento de Fernanda numa quinta-feira à noite, carregando uma bandeja de esfirras ainda quentes e aquela determinação maternal que não aceita não como resposta. Minha filha, você está com cara de quem perdeu o melhor da vida, disse Dona Amira, instalando-se na cozinha como se fosse sua própria casa. Conta para sua mãe o que aconteceu. Entre lágrimas que havia reprimido por 2 semanas, Fernanda contou toda a história. Falou sobre conhecer Rafael, sobre como ele a fazia sentir-se completa, sobre a gala desastrosa e sobre como havia falhado com ele no momento mais importante. Dona Amira ouviu em silêncio, preparando chá de hortelã com aquela paciência infinita das mães árabes. Quando Fernanda terminou, a mãe suspirou profundamente. Fernanda, quando seu pai e eu chegamos ao Brasil, não tínhamos nada além de uma máquina de costura e muitos sonhos. As pessoas nos olhavam como estrangeiros pobres, falavam conosco como se fôssemos inferiores por não falarmos português perfeitamente. Eu sei dessa história, mamãe. Sabe, mas não aprendeu a lição. Você se tornou uma dessas pessoas, minha filha. Esqueceu de onde veio, esqueceu que dignidade não tem preço. As palavras da mãe doeram mais que qualquer crítica das amigas. Mamãe, eu não sou preconceituosa. Não? Então por que não defendeu o homem que ama? Por que deixou aqueles imbecis humilharem ele na sua frente? Fernanda não tinha resposta. Escuta o que sua mãe velha vai te dizer, continuou Dona Mira, segurando as mãos da filha. Dinheiro a gente faz, perde e faz de novo. Mas um homem bom que te ama de verdade, isso é raro como diamante. E você jogou fora por causa do quê? Da opinião de gente que não importa? Mas mamãe, somos de mundos diferentes. Mundos diferentes? Seu pai era um imigrante pobre, eu era filha de comerciante. Na Síria, nossa família tinha dinheiro, a dele não tinha nada. E daí? O amor supera tudo quando as pessoas têm caráter. E como eu faço para reconquistar alguém que perdi por covardia? Primeiro você se livra da covardia. Depois você vai atrás dele e pede perdão. E se ele for o homem bom que você disse que é, ele vai te perdoar. E se não perdoar? Aí pelo menos você vai dormir em paz sabendo que tentou. Na manhã seguinte, Fernanda tomou uma decisão. Cancelou todos os compromissos do dia e dirigiu até Madureira. Chegou à oficina por volta das 10 horas, com o coração disparando e as mãos tremendo. Rafael estava trabalhando sozinho. Seu Mário havia saído para buscar peças. Quando a viu entrar, parou imediatamente o que estava fazendo, mas não sorriu como costumava fazer. Sua expressão era cautelosa, ferida ainda, mas não hostil. Oi, disse ela, sentindo-se como uma adolescente tímida. Oi, respondeu ele, limpando as mãos no pano. Pode conversar comigo? Rafael hesitou por um momento, depois indicou as cadeiras no canto onde tantas vezes haviam tomado café juntos. Sentaram-se com uma distância maior do que de costume, o espaço físico refletindo o abismo emocional que se havia criado entre eles. Rafael, eu vim pedir perdão. Fernanda, não. Deixa eu falar primeiro. Por favor. Ela respirou fundo, juntando coragem para as palavras mais importantes de sua vida. Você estava certo. Eu tive vergonha. Não de você, mas do julgamento dos outros sobre mim estar com você. E isso é imperdoável. Rafael a escutava em silêncio, os olhos fixos no chão. Eu passei 15 anos construindo uma imagem social, me preocupando com o que os outros pensavam. Esqueci do que realmente importa. E quando você precisou que eu te defendesse, que eu mostrasse que nossa escolha valia mais que a opinião deles, eu falhei. Por quê? Perguntou Rafael, finalmente olhando para ela. Por que foi mais importante preservar sua reputação do que preservar nossa relação? Porque sou uma covarde, disse Fernanda com simplicidade brutal.
Porque foi mais fácil deixar você enfrentar sozinho os preconceitos deles do que assumir completamente minha escolha de amar um mecânico de Madureira. As palavras ficaram suspensas no ar da oficina. Rafael ficou em silêncio por vários minutos, processando a honestidade crua de Fernanda. E agora? Perguntou finalmente. O que mudou para você vir aqui me pedir perdão? Mudou que percebi que prefiro ser julgada por estar com o homem que amo do que viver sem ele para agradar gente que não importa. Mudou que minha mãe me fez lembrar de quem eu era antes de me perder no meio de tanto sucesso. Fernanda, eu também agi mal naquela noite. Poderia ter me controlado, não ter provocado aquela situação. Não, Rafael. Eles que provocaram. Você só reagiu como qualquer pessoa digna reagiria. Rafael se levantou e caminhou até a bancada, mexendo em algumas ferramentas sem propósito aparente. Fernanda esperou, sabendo que ele precisava de tempo para organizar os pensamentos. Sabe o que mais me doeu naquela noite? Disse ele finalmente de costas para ela. Não foram os comentários maldosos deles. Foi ver você travada, sem saber como reagir, claramente constrangida por estar comigo. Eu não estava constrangida por estar com você. Estava sim. E eu entendo por quê. Era um mundo que não é meu. Pessoas que não falam minha língua social. Uma situação em que eu realmente estava deslocado. Mas isso não importa, Rafael. O que importa é que eu te amo. E você me ama. E juntos podemos enfrentar qualquer preconceito. Rafael se virou para ela. E Fernanda viu nos olhos dele a mesma dor que carregava no peito há 2 semanas. Mas podemos mesmo, Fernanda? Ou vamos sempre esbarrar nessa diferença de mundos? Só se deixarmos. Rafael, eu descobri algo nessas 2 semanas sem você. Prefiro viver como mecânica em Madureira ao seu lado do que como CEO sozinha na Barra da Tijuca. Você não precisa virar mecânica, disse Rafael com um meio sorriso, o primeiro que ela via desde a noite da gala. Mas preciso virar alguém que tem coragem de assumir suas escolhas. E minha escolha é você. Sempre foi e sempre será. Rafael se aproximou e sentou-se novamente, desta vez mais perto. Fernanda, eu também aprendi algumas coisas nessas 2 semanas. O quê? Que meu orgulho às vezes me torna inflexível demais. Que talvez eu possa fazer concessões sem perder minha identidade. Que posso aprender a navegar no seu mundo sem deixar de ser quem sou. Você não precisa mudar nada, Rafael. Eu é que preciso ter coragem de mostrar para todo mundo que escolhi o melhor homem do Rio de Janeiro, independentemente da profissão dele. E se escolhêssemos um caminho do meio? Fernanda o olhou confusa. Como assim? Sua empresa não precisa de alguém para cuidar da manutenção da frota, dos equipamentos. Eu poderia trabalhar para você sem deixar de ser mecânico, mas num contexto que facilitaria nossa convivência nos 2 mundos. A proposta surpreendeu Fernanda. Era criativa, prática e preservava a dignidade de ambos. Você trabalharia para minha empresa? Trabalharia com sua empresa. Como prestador de serviços, mantendo minha independência, mas criando uma ponte entre meu mundo e o seu. E a oficina? Seu Mário pode administrar com a ajuda do filho dele, que está se formando em mecânica. Eu supervisionaria nos fins de semana e continuaria sendo o dono, mas teria mais flexibilidade para estar presente na sua vida social quando necessário. Fernanda sentiu uma onda de esperança crescer no peito. Rafael, você está falando sério? Estou, mas com uma condição. Qual? Na próxima vez que alguém fizer um comentário maldoso sobre mim na sua frente, você me defende. Não precisa criar escândalo, não precisa brigar. Só precisa deixar claro que respeita o homem que escolheu para amar. Eu prometo. E se você prometer uma coisa para mim também. O quê? Promete que não vai embora sem conversar comigo primeiro se alguma coisa der errado. Promete que vamos enfrentar os problemas juntos, não cada um no seu canto. Rafael estendeu a mão para ela. Prometo. Eles se abraçaram ali na oficina, entre o cheiro de óleo e o som distante do trânsito, como se fossem 2 metades que finalmente se completavam novamente. O beijo que se seguiu tinha gosto de lágrimas, perdão e recomeço. Eu te amo tanto, murmurou Fernanda contra os lábios dele. Eu também te amo.
E desta vez não vou deixar o orgulho estragar o que temos. Nem eu vou deixar a covardia estragar. Seu Mário chegou naquele momento, carregando uma caixa de peças, e sorriu ao ver os dois abraçados. Ah, que bom! Pensei que vocês fossem terminar mesmo. Rafael estava insuportável essas 2 semanas, resmungando o dia todo. Não resmungava, não, protestou Rafael corando. Resmungava sim. E a oficina nunca esteve tão limpa. O que é sinal de que você estava nervoso. Os 3 riram, e Fernanda sentiu que finalmente estava de volta para casa. Não a casa física, mas a casa emocional que havia encontrado naquela oficina simples em Madureira, ao lado do homem que a amava pelo que ela era, não pelo que possuía. Naquela tarde, conversaram sobre os detalhes práticos da nova proposta de Rafael. A empresa de Fernanda realmente precisava de um supervisor de manutenção, e as qualificações dele eram perfeitas para o cargo. Seria um trabalho meio período, que lhe permitiria manter a oficina e, ao mesmo tempo, estar mais presente no universo profissional de Fernanda. Vai ser estranho no começo, admitiu Rafael, mas acho que podemos fazer funcionar. Vai funcionar, disse Fernanda com convicção, porque desta vez estamos entrando nisso com os olhos abertos, sabendo quais são os desafios e decididos a enfrentá-los juntos. E da próxima vez que alguém perguntar o que eu faço, vou dizer que sou especialista em manter coisas funcionando. Motores, máquinas e relacionamentos. Brincou Rafael. Fernanda riu, sentindo-se mais leve do que se sentia há semanas. É especialista em relacionamentos, principalmente no nosso. Quando se despediram naquela tarde, tinham um plano e uma nova chance. Fernanda dirigiu para casa com o coração cheio de esperança e a certeza de que, desta vez, não deixaria nada nem ninguém ameaçar o amor que havia reencontrado. Algumas lições só podem ser aprendidas da forma mais difícil, mas quando finalmente são compreendidas, transformam as pessoas para sempre. Os 6 meses que se seguiram à reconciliação foram de adaptação, crescimento e descobertas mútuas, que fortaleceram ainda mais o relacionamento de Fernanda e Rafael. A transição de Rafael para seu novo papel na empresa foi surpreendentemente suave. Sua competência técnica e habilidade para resolver problemas rapidamente impressionaram até os funcionários mais céticos, que inicialmente o viam como o namorado da chefe. Em março, a empresa enfrentou uma crise quando uma linha de produção inteira parou devido a falhas no sistema elétrico. Os técnicos especializados não conseguiam identificar o problema, e cada hora de produção parada representava milhares de reais em prejuízos. Rafael, que ainda estava se ambientando ao ambiente corporativo, pediu licença para examinar as máquinas. Em 2 horas, havia identificado e resolvido um problema que os especialistas não conseguiram detectar em 2 dias. A partir daquele momento, ganhou o respeito genuíno de toda a equipe, não como namorado da CEO, mas como profissional competente. Você deveria ter visto a cara do Carlos quando Rafael explicou o problema, contou Helena para Fernanda durante um almoço. Pela primeira vez na vida, vi aquele homem admitir que estava errado sobre alguém. O próprio Carlos, que havia sido um dos mais hostis na gala fatídica, tornou-se um dos maiores defensores de Rafael na empresa. Durante uma reunião de diretoria, chegou a sugerir que Rafael assumisse a coordenação geral de manutenção de todas as unidades da empresa. Fernanda, independentemente da sua relação pessoal com o Rafael, ele é o melhor profissional dessa área que já trabalhei. Seria burrice não aproveitar totalmente o talento dele, disse Carlos com honestidade. A vida pessoal do casal também floresceu. Rafael mantinha a oficina funcionando nos fins de semana, com a ajuda de seu Mário e do filho dele, enquanto durante a semana se dividia entre as responsabilidades na empresa e alguns projetos especiais que havia desenvolvido. Um desses projetos era seu antigo sonho de uma escola técnica. Utilizando contatos da empresa de Fernanda e recursos que ela disponibilizou através de uma fundação que criaram juntos, Rafael conseguiu estabelecer um programa de capacitação profissional no bairro, oferecendo cursos gratuitos de mecânica e manutenção para jovens da comunidade. O verdadeiro teste da nova dinâmica do relacionamento veio em junho, durante o jantar anual da Associação Empresarial do Rio de Janeiro. Era um evento ainda mais formal e exclusivo
que a gala onde tudo havia desmoronado meses antes, reunindo os empresários mais poderosos da cidade. Desta vez, Fernanda estava determinada a fazer diferente. Comprou uma mesa para 6 pessoas e escolheu cuidadosamente os convidados: Helena e seu marido arquiteto, Patrícia e seu namorado médico, e ela com Rafael. Eram pessoas que conhecia bem e em quem confiava. Rafael chegou ao Museu do Amanhã, onde acontecia o evento, vestindo um smoking que havia comprado com seu próprio dinheiro, mais uma vez recusando presentes caros de Fernanda. Estava visivelmente mais confiante que da primeira vez, resultado de meses trabalhando em ambiente corporativo e das experiências positivas que havia acumulado. "Você está lindo", disse Fernanda, beijando-o no rosto. "Você está radiante", respondeu ele, oferecendo o braço com naturalidade. A mesa transcorria tranquilamente, com conversas sobre viagens, projetos pessoais e assuntos gerais. Rafael participava ativamente, contribuindo com histórias interessantes sobre seu trabalho na empresa e sobre o projeto social no bairro. Helena e Patrícia, que haviam conhecido melhor Rafael nos últimos meses através de encontros menos formais, estavam visivelmente à vontade com sua presença. O momento decisivo chegou quando um empresário de uma mesa próxima se aproximou para cumprimentar Fernanda. Era Roberto Almeida, dono de uma rede de shoppings e conhecido por comentários ácidos e preconceituosos. "Fernanda, minha querida, como vai a rainha das confecções?", disse Roberto com a falsa cordialidade que marcava suas interações sociais. "Muito bem, Roberto. Este é Rafael Santos, meu namorado e supervisor de manutenção da empresa." Roberto olhou Rafael de cima a baixo, com descarado desdém. "Ah, o famoso mecânico. Ouvi falar. Interessante como o mundo mudou, né? Antigamente executivas namoravam outros executivos, agora... Bem, os tempos são outros." O silêncio que se instalou na mesa foi carregado de tensão. Helena e Patrícia se entreolharam, aguardando a reação de Fernanda. Rafael manteve a expressão serena, mas Fernanda viu seus maxilares se contraírem ligeiramente. Esta era sua chance. O momento de fazer diferente, de mostrar que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. "Roberto", disse Fernanda, levantando-se da cadeira e fixando nele um olhar gelado. "Você está certo. Os tempos mudaram. Hoje em dia preferimos homens que trabalham honestamente e tratam as pessoas com dignidade, a imbecis arrogantes que acham que dinheiro dá o direito de desrespeitar os outros." O homem empalideceu com a resposta direta e cortante. "Fernanda, eu não quis. Quis sim. E agora vai voltar para sua mesa e repensar seus valores antes de tentar conversar comigo de novo. Rafael tem mais classe no dedo mínimo do que você tem no corpo inteiro." Roberto resmungou algumas desculpas confusas e se afastou rapidamente, claramente constrangido pela humilhação pública. A mesa inteira ficou em silêncio por alguns segundos, até que Helena começou a aplaudir devagar. "Finalmente", disse Helena sorrindo. "Estava na hora de alguém colocar aquele idiota no lugar dele." "Fernanda, você foi perfeita", acrescentou Patrícia. E Roberto mereceu cada palavra. Rafael tomou a mão de Fernanda por baixo da mesa e apertou com carinho. Quando ela olhou para ele, viu nos olhos dele um orgulho e uma gratidão que a encheram de felicidade. "Obrigado", murmurou ele só para ela ouvir. "Eu te amo", respondeu ela da mesma forma. O restante da noite transcorreu de forma maravilhosa. Outras pessoas se aproximaram da mesa para conversar, e Fernanda apresentou Rafael com orgulho genuíno, mencionando seus projetos na empresa e seu trabalho social no bairro. Ele se mostrou um conversador interessante, capaz de falar sobre diversos assuntos com inteligência e humor. Quando chegaram em casa, Rafael puxou Fernanda para a varanda de seu apartamento na Barra da Tijuca. Ela havia insistido que ele se mudasse para lá, pelo menos durante a semana, para facilitar o trabalho na empresa. "Fernanda, posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Casa comigo?" A pergunta saiu tão naturalmente que Fernanda demorou alguns segundos para processar o que havia ouvido. "Como?" Rafael riu e se ajoelhou ali mesmo na varanda, tirando do bolso uma pequena caixa que ela não havia notado antes. Fernanda caliu. "Você quer se casar comigo?"
O anel era simples, mas lindo, um solitário delicado que demonstrava bom gosto sem ostentação. Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, você tem certeza? Com todas as diferenças, todas as complicações? Tenho certeza de que te amo mais do que jamais amei alguém. Tenho certeza de que somos mais fortes juntos do que separados. E tenho certeza de que superamos o pior que poderia acontecer conosco e saímos mais unidos. Então sim, claro que sim. Ele deslizou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la. Era um beijo que falava de futuro, de promessas e de um amor que havia sido testado pelo fogo e saído mais puro. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia que refletiu perfeitamente a união de 2 mundos diferentes. A cerimônia religiosa foi realizada na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, numa missa simples mas elegante, que reuniu família e amigos íntimos. A festa, no entanto, aconteceu em 2 lugares. Primeiro, um almoço formal no Copacabana Palace para os convidados do círculo empresarial de Fernanda. Desta vez, apenas pessoas que genuinamente respeitavam e apoiavam o casal. À noite, uma festa popular na quadra da Escola de Samba de Madureira, com samba ao vivo, comida caseira e a alegria genuína dos amigos de Rafael. Dona Amira, vestida num vestido azul que ela mesma havia costurado, dançou com seu Mário durante a festa na quadra, enquanto Helena surpreendeu a todos, ao revelar talento insuspeitado para samba. Fernanda, que havia trocado o vestido de noiva por um conjunto mais simples, dançou a noite toda com Rafael entre os amigos que realmente importavam. Este é o final que eu queria, disse ela, abraçada ao marido enquanto observavam a festa ao redor deles. Não é final, amor, é começo, respondeu Rafael. Começo de uma vida onde não vamos mais fingir ser o que não somos para agradar os outros. Vida onde vamos ser felizes sendo exatamente quem somos, concordou Fernanda. O casal estabeleceu-se numa rotina que funcionava perfeitamente para ambos. Rafael assumiu oficialmente a coordenação geral de manutenção da empresa, viajando pelo Brasil para supervisionar as unidades, mas sempre retornando aos fins de semana para a oficina em Madureira e para os projetos sociais que haviam se expandido para outros bairros. Fernanda, inspirada pela experiência de Rafael, retomou sua participação direta no processo criativo da empresa. Lançou uma linha de roupas profissionais acessíveis para trabalhadoras de baixa renda, projeto que havia abandonado anos antes e que se tornou um dos maiores sucessos comerciais da empresa. Um ano após o casamento, durante uma entrevista para uma revista de negócios sobre casais empreendedores, o jornalista perguntou a Fernanda qual havia sido o segredo para fazer o relacionamento funcionar apesar das diferenças sociais. Não há segredo, respondeu ela, segurando a mão de Rafael. O que há é escolha. Escolha de ver a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Escolha de defender quem você ama quando o mundo tentar diminuí-lo. Escolha de ser feliz com quem realmente importa. E você, Rafael? Qual seu conselho para outros casais em situações similares? Nunca percam a identidade, tentando se encaixar no mundo do outro. O que faz um relacionamento funcionar não é igualdade de situação financeira, é igualdade de valores, respeito mútuo e vontade de crescer juntos. A história de Fernanda e Rafael se tornou conhecida nos círculos empresariais cariocas, não como escândalo, mas como exemplo de que o amor verdadeiro realmente supera barreiras sociais quando as pessoas têm coragem de fazer as escolhas certas. 2 anos depois do casamento, eles inauguram a Fundação Santos Calil, que além dos cursos técnicos, oferece microcrédito para pequenos empreendedores e consultoria gratuita para pequenas empresas familiares. O projeto combina a experiência empresarial de Fernanda com o conhecimento prático de Rafael, criando um impacto social que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Durante a inauguração da fundação, com a presença de autoridades locais e empresários que agora respeitavam genuinamente o casal, Fernanda olhou para Rafael e se lembrou daquela tarde chuvosa em que havia entrado pela primeira vez na oficina dele. "Sabe o que penso sempre que olho para você?", disse ela durante o discurso de encerramento. "O quê?", perguntou Rafael, curioso. "Que a chuva que me levou até sua oficina não foi acaso."
Foi o destino me dando a chance de encontrar o melhor homem do Rio de Janeiro e, principalmente, me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. A chuva trouxe você para mim, respondeu Rafael no microfone, para a alegria dos presentes. Mas o amor fez você ficar. Os aplausos ecoaram pelo salão, mas para Fernanda e Rafael, naquele momento, só existiam eles dois, e a certeza de que haviam construído algo belo e duradouro, uma história de amor que provava que dignidade, respeito e autenticidade realmente valem mais que todo o dinheiro do mundo. Anos depois, quando contavam sua história para amigos ou para jovens casais que enfrentavam desafios similares, sempre terminavam com a mesma reflexão. O verdadeiro amor não conhece classes sociais, porque ele próprio é a classe mais elevada de sentimento que existe. E assim, numa oficina simples de Madureira entre o perfume de café coado e o som das máquinas, uma executiva milionária e um mecânico honesto provaram que quando duas pessoas se veem realmente pelo que são, não pelo que possuem, nenhuma diferença social consegue separá-las. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda e Rafael os tenha tocado profundamente. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amor verdadeiro e superação de preconceitos. Encontrem-na aqui fazendo clique à sua esquerda. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar curtir no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida e do coração humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários, compartilhando suas próprias experiências sobre amor que supera barreiras.